eu sou o Diogo, sou discente de Geografia do ano 2017 aí, no campus de Altamira, UFPA. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente está vivendo algumas crises mundiais, que é globalização. E a gente começa falando sobre globalização, explicando um pouco o que é, né? A globalização é como se fosse a integração social, econômica, política e cultural. Então, a partir da consolidação do capitalismo, principalmente quando o mundo sai da Guerra Fria, né, e entra aí num período unipolar, em que o capitalismo se consolida, avança, a gente tem um avanço de sistemas de transporte, sistema informacional, né, todo desse meio técnico, científico, informacional. Então, a partir disso, a gente passa por um processo de homogeneização no espaço, né, ou padronização. Não? É como se em todos os lugares do mundo a gente usasse, né, e consumisse coisas, né, de forma padronizada, de forma homogênea. Né? Um exemplo muito simples, né, o celular que eu uso, né, usado por uma pessoa do outro lado do mundo, lá na Europa ou lá nos Estados Unidos, a música que a gente escuta, né, a roupa que a gente usa. Então isso é um processo de padronização. Né? E para Milton Santos, né, que foi um autor que discutiu muito a globalização, né, o Milton Santos ele fala que é o processo de internacionalização do mundo capitalista. E o Milton Santos ele explica um pouco a globalização a partir de 3 pontos de vista. Né? Que é a globalização como fábula, né? Então a gente sabe que fábula é uma coisa fantasiosa, né? Uma coisa criada, né? Então a globalização como fábula, né? Principalmente passada pela mídia, né? Financiada aí pelas grandes multinacionais, transnacionais, né? Os grandes capitalistas, né? Aquela globalização que vem trazer benefício para todo mundo, né? Que vem trazer coisas legais, coisas boas para todo mundo, né? Onde todas as pessoas, independente do lugar que mora, vai se beneficiar das técnicas, do meio informacional, do meio científico, né? E também trazer uma ideia de economia de escala planetária como algo que traz benefícios para todos os países, né? Aderirem a esse processo de mundialização, né? E aí Milton Santos traz a ideia de conceito de globalização perversa. Né? Então, a globalização perversa é justamente essa globalização que não chega para todas as pessoas. Né? Então, os meios técnicos, científicos e informacionais que os países de primeiro mundo usufruem, por exemplo, não é o meio técnico, científico e informacional que nós aqui, por exemplo, do Pará, usufruímos. Né? Então, existe essa diferenciação. Né? E essa ideia da globalização, derrubando barreiras, etc. e tal, não é tão fabulosa como se diz que é. Né? E aí ele traz o conceito de globalização, uma nova globalização, né? Que é uma globalização em que os meios técnicos, científicos e informacionais seriam acessíveis para todas as pessoas. E aí a gente traz uma ideia das vantagens, né? Dos benefícios que traz a globalização. Né? É claro que o avanço da tecnologia, da ciência, ela traz uma melhora de qualidade de vida para as pessoas. Né? Um avanço da produção de vacinas, né? O avanço do combate a algumas doenças, né? O avanço dos transportes, etc. e tal, o fato de se locomover mais rápido também facilita, melhora a vida, né? Entretenimento também, né? Na forma de lazer, por exemplo, hoje a gente pode conversar com uma pessoa lá na China, lá nos Estados Unidos, sabe? Em frações de segundos, em encurtamento dos espaços, então a gente pode se comunicar com pessoas que estão muito longe, a gente também pode ir ao encontro dessas pessoas com muito mais facilidade que antigamente a gente não tinha, né? Mas isso também, já eu vou falar que pode trazer alguns malefícios. As vantagens da globalização, algumas, né, de forma bem prática, então acaba se criando uma sociedade de consumo. Se existe uma padronização, né, no que se é produzido, seja na comida, seja na música, seja na roupa, então a gente usa
usa roupas parecidas com o que várias partes do mundo usam, né? A comida que a gente come hoje vai se padronizando também, né? Quem nunca comeu um hambúrguer, uma pizza, né? A música que a gente escuta não são músicas regionais, são músicas vindo de outros lugares do Brasil e do mundo, né? Então isso acaba se tornando tudo dentro da lógica capitalista. Tudo acaba se tornando um produto, né? Nada tem um valor sentimental, um valor afetivo, mas tudo faz parte do produto. Então, a vida humana ela acaba se tornando relativa, sabe? Relativização da vida humana. Então, o lucro está acima, a vida humana ela está em segundo plano dentro dessa sociedade capitalista globalizada, né? O Brasil que o diga. Isso também acaba trazendo algumas outras ideias, como a alienação das pessoas, né, a valorização do ter e não do ser, né? Então, para a sociedade de consumo, para o consumismo é muito importante mais o que você tem do que você é. Então, acarreta também problemas psicológicos, né, série de fatores que acabam sendo problemáticos. Os países subdesenvolvidos, né, os países de terceiro mundo, como os autores falam, os países emergentes, né, eles acabam tendo que entrar nessa engrenagem, né, da sociedade de consumo, da produção, né? Então, para que se industrializem, né, para que se tenha um avanço dentro dessa lógica de capitalista, as leis trabalhistas, as leis ambientais, ela acaba se flexibilizando bastante. Então, a qualidade de vida que tem esses países são muito menores, muito abaixo do que tem países desenvolvidos, né, na Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Então, tem essa diferenciação, né? Também acaba acarretando o processo de êxodo rural, né? As cidades que não têm estrutura, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Na África, Brasil, América do Sul, alguns países da Ásia, acabam tendo esse inchaço populacional, né? Criação de favelas, né? De bairros periféricos, onde tem problemas socioeconômicos gravíssimos. A gente pode sempre estar assistindo nas novelas, né? A gente está sempre assistindo nos jornais, esses problemas sempre se potencializando. E aí tem uma outra coisa também que as indústrias, né, as grandes indústrias, eles acabam fazendo, que é usando desses problemas socioambientais para instalarem as suas empresas, suas indústrias e lucrarem absurdamente através de uma mão de obra semi-escrava ou escrava, né, como por exemplo a Nike, que tem empresas que lucram, né, a partir de uma mão de obra semi-escrava em países da África, da Ásia, né? Então são problemas que acabam se potencializando, né? E aí a gente tem, né, hoje o Covid-19 mostrando que o capitalismo, que a globalização, ela ajuda sim, porque a informação chega mais rápida, a informação, os meios tecnológicos são bem mais avançados do que há 50, 100 anos atrás, então a gente tem a possibilidade de encontrar uma cura, uma vacina de forma bem mais rápida que antigamente. Só que essas conexões de forma mais rápidas, né? Pessoas que a gente pode ir para a China, por exemplo, em questão de horas, né? Para a Itália, para a Espanha. Então, esses contatos que a gente tem, essas conexões que o mundo globalizado traz para a gente, essas possibilidades, elas também acabaram potencializando, né, o avanço desse vírus, né? Que para países desenvolvidos como a Itália, Espanha, Alemanha, China, já foi muito difícil lidar com essa situação. Para países como o Brasil, países da América Latina, África, vai ser muito mais complicado ainda. Então a globalização, ela se apresenta como fábula, mas ela tem esse lado perverso que a gente vai entendendo justamente nessas relações, nessas crises que acontecem do capitalismo. Eu acho que é basicamente isso. É claro que é um tema muito mais abrangente, mas a gente pode estar dialogando aí. Abração, lavem as mãos, fiquem em casa, viu? Se cuidem.